Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Nós estamos hoje muito alegres aqui na editora História de Sonhos, porque nós estamos em pré-lançamento de três autoras. Quem são elas? Elisandra Souza, Nalva Rodrigues e Juliana Sanvido. Para nossa alegria, é muito importante eu falar isso para vocês. Queria agradecer, né, gente? Puxa vida, que bacana vocês estarem aqui com a gente para prestigiar as meninas, né, que estão aí em lançamento. As meninas que tiveram um trabalho gigantesco para poder mostrar para o mundo, né, o que elas criaram junto aos seus livros. Então, quem entrar a partir de agora vai ver aí a trajetória dessas meninas, ok? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês de quem são elas. Que bom, né? Quando a gente desafia uma pessoa e ela está à altura desse desafio, né? A Elisandra, ela não nos surpreendeu enquanto autora, porque a gente já conhecia a escrita madura que ela tem. O que nos surpreendeu de verdade aqui é o que nos orgulha muito, é esse poder que ela demonstrou de fazer uma história ficcional, de criar, né, do princípio ao fim, falando de dois valores que a gente respeita muito dentro do Grupo História de Sonhos, que é a amizade e a superação que as pessoas podem ter no caminho da sua trajetória quando ela respeita a própria história. Então, o livro da Elisandra, A História que Eu Nunca Contei, mostra isso ao tempo todo. E se você começa a ler, você não quer parar, você quer descobrir o que acontece no final desses personagens, né? Aonde ela vai parar. E a gente está aqui em bastidor, inclusive, tentando descobrir o que vai acontecer no próximo livro dela já, né? Porque para quem leu, e a gente tem esse spoiler no próprio livro, ela está já pensando no segundo volume, porque escrever é fantástico, né? Faz com que a gente viaje por vários lugares. O livro dela tem bastante passagens históricas, a gente acaba conhecendo alguns lugares pela transcrição que ela fez, as referências históricas daquele lugar. A gente visualiza as cenas. Eu acho que ela foi muito feliz, tanto na trajetória do livro, né, na cronologia dos fatos, na forma com que ela conta a história, quanto em escolher fazer de forma ficcional, porque sim, a gente vai se enxergar ali em cada um daqueles personagens. Cada um de nós já viveu um pouco do que o Deco e a Bianca passaram lá nesses mais de 20 e poucos anos de amizade que eles têm, e que ela criou essa cronologia muito deliciosa da gente descobrir o que as fases da vida nos mostram. Família é Sinônimo de Amor foi um livro surpreendente, né? Quando o texto base chega aqui na editora, a gente já sabia que a Nalva Rodrigues é uma ótima escritora, a gente já reconhecia o talento dela, a capacidade que ela tem de impactar a vida das outras pessoas, mas a gente não esperava que o livro fosse ser essa preciosidade. Ele é um achado, é uma leitura obrigatória, tanto para que a gente entenda a dinâmica atual das famílias, quanto para que a gente desenvolva os nossos próprios sonhos, né? Que a gente tem ali de construir a nossa futura família, né? Então, quando a Nalva fala de pontos que ninguém quer falar, né? Por que a família atual está da forma que está, quais são os valores que essa família tem que defender, que tipo de família eu quero conviver, que eu quero que a minha família seja. E ela tem ali essa delicadeza, essa sutileza de falar de assuntos dentro da família que normalmente a gente coloca para baixo do tapete, né? E a gente acaba não falando. E por conta da polêmica? Não é por conta da polêmica, é por covardia mesmo nossa de resolver os problemas da nossa família, que começa por você próprio. Então, esse livro, assim, de verdade, eu enxergo ele como um guia prático, um manual
de como você poder estar em família mantendo o princípio básico da família, que é o que nos reúne, né? O que nos religa, o que faz com que eu esteja seguro nesse seio familiar, que é a fé. Então, eu de verdade, eu me surpreendi muito, eu adorei as ilustrações, eu acho que eles foram felizes do princípio ao fim na concepção desse livro. Família, sinônimo de amor. O autoconhecimento é a maior de todas as ferramentas, né? E dentro do autoconhecimento, praticar a escrita curativa é realmente libertador. Eu penso que a Juliana foi extremamente corajosa em tornar pública a sua história, que quando ela contar essa história, ela acaba produzindo cura para ela e para outros, e isso encheu a gente de orgulho, porque ela falou de coisas que são triviais, sim, acontece nas melhores famílias, com as melhores pessoas, o tempo todo, à nossa volta. E esse relacionamento mãe e filho é uma construção eterna, né? E que perpetua depois da morte. Porque mesmo quando a gente perde a mãe, o filho ainda tem ali vivo aquilo tudo que foi ensinado. Descobrir que você é uma pessoa de raízes fortes, descobrir que a sua família é extremamente importante naquilo que você naquilo que você constrói todos os dias. Descobrir que você pode ser espelho de alguém é assustador, mas também pode ser libertador. Então, a Juliana fez um mar de descobertas nesses 6, 7 meses que ela passou na construção do livro dela. E eu tô cheia de orgulho com essas coisas que ela descobriu sobre ela mesma e do que ela quis partilhar com os leitores, por ela agora ser uma escritora, inclusive de trilogia, são 3 livros. Esse é só o primeiro, tira gosto. Juliana tá dando pra gente uma amostra do que pode ser e do que é de verdade buscar o autoconhecimento para melhorar o seu relacionamento, primeiro com você e depois com quem está à sua volta. E acredito, inclusive, que todos ganharam, né? Nós, leitores, ganhamos, ela, a pessoa, ganhou, a família, o filho. E, puxa vida, é uma contribuição ímpar que ela está deixando para o mundo. Obrigada. Coisa boa, hein, gente? Puxa vida. Eu fico daqui imaginando o que elas estão sentindo lá nos bastidores. Estão pedindo para eu colocar o fone. Tá bom, coloca o fone. Porque elas estão aqui nos bastidores, cada uma lá no seu cantinho, para mostrar para vocês o que elas produziram. Hoje é um dia muito especial aqui na editora, essa é a verdade, porque é um dia aonde nós estaremos aqui falando sobre cada uma dessas meninas que escreveram os seus livros, transformaram em e-book e agora, com a colaboração de vocês, elas estão indo para pré-venda, sim, porque no dia 29 agora do mês de outubro, elas estarão lá na Vila Feliste. Beijo, pessoal da Vila Feliste, aqui em Mogi Guaçu, que vai receber essas meninas lá e todos os convidados que elas vão levar para o livro físico. Ô, Catiúce, o coração está palpitando mais forte hoje, né? Mas agora é a hora de eu chamar a Deusilene, porque sim, gente, todo livro precisa de um revisor de português. E que diabo é esse português difícil de escrever? Mais perto da deusa, o negócio facilita. Bem-vinda, deusa! Tudo bem com você? Oi, Ana, boa tarde, tudo bem? E você, como está? Eu estou bem, deusa. Deusa, conta um pouquinho para eles sobre o seu trabalho de revisão de português nos livros aqui da editora HS. Na verdade, o meu trabalho é a parte fácil, né? Então, modéstia à parte, brincadeiras, pessoal. O trabalho de português
assim como todas as etapas de um livro, é um momento muito importante, né? Porque é a partir desse momento, dessa revisão aí final, que a gente pretende transpor todas as ideias, todos os pensamentos dos autores de forma coerente para os livros, né, para que cheguem até vocês, para que vocês consigam compreender as histórias que vocês estão lendo, para que vocês consigam se identificar. Então, assim, o processo de correção da escrita do português é um processo bem lento, diga-se de passagem, porque a gente tem que ter todo um cuidado, né? Toda uma maturidade, digamos assim, na escolha de alguns sinônimos, mudar alguma coisa que talvez não tenha ficado exatamente igual àquilo que o autor quis se expressar para o público. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, bem minucioso, parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo, e aos pouquinhos nós vamos vendo o sonho desses escritores ganharem vidas, e ao mesmo tempo também ficamos na expectativa de que esses livros comecem a ser comercializados e que as pessoas se identifiquem com aquilo que eles estão contando, e sempre uma preocupação muito grande se o nosso leitor ele vai receber do jeito que a gente pretende entregar o produto, porque na língua portuguesa você sabe, né, Ana? Às vezes a gente diz uma coisa, mas o outro entendeu outra coisa, porque tem a questão da interpretação, né, essa famosa interpretação, esse famoso recurso estilístico aí da nossa língua, mas que com certeza a editora HS tenta sempre fazer um trabalho, digamos assim, bem coerente, para que todo mundo consiga se achar um pouquinho de si dentro da história desses autores, né? Na verdade, eu acho que é mais isso mesmo o nosso trabalho, é fazer com que aquelas pessoas que se identificam com o que nós contamos, com o que nós revisamos desse pessoal todo aí, consigam se identificar, se visualizar um pouquinho aí dentro de todo esse material final. Oh, Deus, é uma felicidade muito grande, né? Nós estamos tendo essas 3 garotas pela primeira vez aqui com a gente, aonde nós vamos... É a primeira vez, né, Deusa? Você que está comigo na editora desde o comecinho, é a primeira vez que nós vamos ter 3 autoras lançando juntas o seu livro físico. São 3 autoras ao mesmo tempo. Ô, Deusa, a gente falou aqui de bastidor assim, que se a gente tivesse combinado, das 3 tivesse querido que elas escrevessem ao mesmo tempo, com assuntos que se conversam, não teria dado tão certo. É o sobrenatural falando aí, né, Deus? É Deus, eu falo sempre que é a providência divina. Deusa, conta um pouquinho de cada um desses livros. Qual foi o ganho maior que essas meninas estão passando para quem vai ler? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar as meninas por essa iniciativa que eu estou achando incrível, porque a gente começa a perceber a partir dessa postura, dessa tomada de atitude delas, que muito mais do que competir, muito mais do que querer vender, elas estão querendo mesmo divulgar a história delas. Então, assim, eu estou muito, muito feliz com essa união das 3, esse compartilhamento. É algo muito bonito, porque a gente sabe que sempre tem sim, o mundo, o nosso mundo ele é feito de competição, sim. São 3 autoras incríveis que deixaram muito para mim, cada uma delas passou por mim e deixou um pouquinho. E assim, a gente percebe que não, que elas não estão agindo dessa forma, que elas estão unidas, que elas estão querendo crescer uma com uma história da outra, que estão querendo, digamos, se lançar, evoluir de mãos dadas, juntas, e isso é muito bonito. Bom, eu vou começar falando pelo livro da Elisandra, a história que eu nunca contei, porque dentre as 3 foi o primeiro que eu fiz a revisão de português. Quando eu peguei o livro da Elisandra, porque assim, eu conheço a autora, digamos assim, dos bastidores, fora do projeto,
E quando eu peguei o livro dela para trabalhar o conteúdo, eu fiquei muito surpresa, porque assim, eu fiquei pensando, meu Deus, ela é só uma menina, como pode tanta maturidade com a escrita, tanto conhecimento? Ela escreveu uma história assim incrível e ela usou um recurso, gente, que é muito difícil, que ela usou um recurso epistolar. Então, ela escreveu todo um conteúdo em forma de epístolas, e isso é difícil, até para grandes escritores que têm experiências, uma forma de escrita muito diferenciada, é uma forma de contar uma história muito difícil de fazer. E ela pega assim um livro e começa a escrever, e ainda por cima é o primeiro livro da carreira dela, e faz essa brincadeira com nós. Eu achei um trabalho incrível, assim, em questão de estrutura e da escolha, do estilo de contar a história dela, que ela escolheu para a gente. É um conteúdo riquíssimo, pode dar spoiler, Ana? Pode, lógico que Então, pode. assim, o livro dela é um livro muito maduro, assim, para a idade dela, para a experiência dela enquanto escritora. Ela fala muito da questão da amizade. Então, ela conta toda uma narrativa de uma amizade que surge de forma casual entre duas pessoas e vai evoluindo, vai crescendo e vai indo para outros níveis de envolver família. Então, assim, é uma amizade assim que transpõe barreiras, digamos assim. E é muito bonito, e ela usa um recurso bem interessante, porque ela coloca a forma de escrita epistolar, mas também modernizando ali em forma de e-mails, uma carta eletrônica, digamos assim. Então, assim, ficou uma coisa muito interessante, uma coisa muito bonita de se ver. Eu fiquei muito orgulhosa dessa autora, né, tão jovem e tão criativa ao mesmo tempo. Corrigir não é nem corrigir, digamos, revisar o conteúdo dela foi algo muito bom para mim, porque a gente vai se vendo, a gente vai se identificando com a história. Eu fui voltando assim no passado, lembrando de grandes amizades que eu tive na minha cidade, porque como muitos de vocês não sabem, mas hoje não moro no meu seio natal, né? Eu estou meio que uma forasteira em terras alheias. Então, assim, eu deixei muitas amizades gostosas que eu construí a longo prazo para trás, porque a gente traz todo mundo aqui dentro, né? Mas fisicamente a gente não consegue, e a vida vai se tornando algo muito corrido, então é muito difícil você se corresponder com esses amigos no dia a dia. E o livro da Elisandra, ele fala muito disso, do quão é importante você manter esses laços, esses vínculos afetivos de amizade com as outras pessoas, de não deixar isso se perder. Então, assim, tem uma mensagem muito bonita no livro dela, e eu particularmente refleti bastante e cresci bastante, e por conta do livro dela até voltei a mandar e-mails para alguns amigos que há muito tempo eu não conversava, lá no Piauí. Então, assim, foi bem enriquecedor para mim. Ô, Deusa, por falar em Elisandra, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre o da Nalva e o da Juliana, e vou chamar ela porque ela está nos bastidores já esperando. Será que ela está nervosa? Claro que sim, Ana. Conclui seu raciocínio aí. Então, assim, é um livro incrível. É uma super dica aí para as pessoas que querem ler uma coisa diferenciada, uma coisa com a pegada mais moderna, tá? Uma coisa ousada, realmente é um livro ousado pela estrutura do livro, a escolha de estilo. Então, assim, super recomendo, é um livro que ficou muito interessante. Agora, falando da nossa segunda escritora aí, que é a Nalva, né? O livro dela é um livro que me fez chorar, tá? Esse me fez chorar um pouquinho. Olha, eu confesso para vocês que eu sou chorona mesmo.
Não precisa um esforço muito grande para me fazer chorar, mas ela se esforçou, ela nem precisou se esforçar muito, porque o livro é realmente emocionante. Tem umas partes no livro que é bem emocionante, assim, a gente acaba se identificando, a gente acaba se reconhecendo ali dentro, e ela vai e fala de família, sinônimo de amor. Então, para mim, que estou longe da minha família, já faz muitos anos que eu moro longe de todos eles, eu comecei a ler o livro dela, as histórias que ela vai narrando ali, vai entrelaçando uma na outra, costurando como uma coxa de retalho, sabe? E para mim foi um livro assim que me pegou mesmo, me pegou assim meio de cheio, porque a gente começa a perceber, Ana, sabe, que um livro, ele começa a te trazer assim para a realidade, porque você vive tão corrido o dia a dia que você não fica parando para pensar nessas coisas, mas quando você para, por exemplo, para fazer um trabalho desses, que você adentra no mundo do autor, que você, sabe, absorve a mensagem que ele está colocando ali, porque você não é só um leitor, você é um leitor, mas acima de tudo você é aquele leitor que lê parágrafo por parágrafo de forma minuciosa, indo, voltando, vendo o que você perdeu, como se você fosse reassistir um filme novamente. Você assistiu uma vez, você vai e volta de novo para ver o que você deixou passar. Então, assim, ela fala de família de uma forma tão profunda, de uma Mexe forma tão muito, né, Deus? bonita, de uma Mexe forma, muito com a gente. sim, de uma forma tão bonita, porque, assim, as pessoas, elas têm se desvinculado muito desse conceito de família, do valor de família. E assim, você sabe, você conhece um pouco dos meus sonhos, eu sempre tive vontade, ainda de me casar, de ter uma família. E vendo todas essas histórias que ela vai contando ali, que ela vai amarrando uma na outra, você percebe como é importante construir família. É muito importante construir família. Que família, ela é um pilar fundamental na nossa vida, é a nossa base. Aí você percebe que você não é só você, que você é uma coxa de retalhos da sua família. Você é um pedaço da sua irmã, você é um pedaço da sua mãe, é um pedaço do seu pai, e aí você vai juntando uma coisa na outra, a mania de um, o costume de outro, a forma de falar de um, a forma de ser de outro, e você percebe que no final de tudo, você não tem uma identidade só. Você é a união de várias identidades que são essas pessoas que constituem a sua família. E você vira essa coxa de retalho linda, cheia de detalhes, cheia de riquezas. Então, assim, é, é muito gostoso ler o livro da Nalva, é muito gostoso entender o que é família. E ela coloca isso de forma muito clara para a gente, ela traz isso de forma muito objetiva, é muito simples, é uma linguagem simples e ao mesmo tempo cativante, sabe? Você tem que ler para entender, tem que ler o livro para entender. Mas é incrível o livro dela. Exatamente. Deus no caso da Nalva em específico, ela já é escritora, né? Esse é o segundo livro dela, nós somos a segunda editora. Ela nos procurou exatamente por esse lado mais humano que nós temos de tratar o autor. Ela tem um primeiro livro que é uma ótima história, mas que não teve o tratamento editorial que ela merecia, a altura dela. Ela é uma excelente compositora também, compõe músicas. Então, assim, a gente mergulhou num universo Canalva que fazia parte, fazia falta no mundo, né? As pessoas falarem de família, entenderem as suas e querer as suas, né? Então, a gente é muito grato à Nalva, ela mexeu com todos nós de bastidor. Todo mundo chorou, Deusa, não foi só você, não. Ô, Ana, você tem aquele primeiro poema aí acessível que ela coloca no livro dela? Eu posso colocar, eu posso procurar aqui. Eu posso procurar aqui. Eu preciso ler isso para vocês, porque isso retrata tudo. Retrata desde a base, que é relacionamento, desde o conhecer, o cuidado em conhecer de uma moça para com um rapaz, de um rapaz para com uma moça, para que daí surja-se o propósito de
se respeitarem, respeitar o tempo um do outro, sabe? Para poder construir uma família linda, dentro de princípios e valores éticos e morais, sabe? É incrível esse livro dela. Eu realmente, eu acho que todo mundo deveria conhecer esse livro. Todo mundo deveria conhecer esse livro, de verdade. O que você vai contar pra gente da Juliana? Tem a Juliana. Não, aí quando eu penso assim, não, agora eu vou respirar, eu vou tirar férias, né? Então tá tudo certo. Aí eu volto de férias e eu me deparo com a Juliana. Olha. Como assim? E eu vou dizer para vocês, a Juliana, ela faz uns questionamentos dentro desse livro que eu nunca tinha parado para pensar. A gente sempre tem uma mania de achar que o que é uma regra social é para todo mundo. E que se eu estou fora dessa regra social, ou desse paradigma aí, eu sou estranha, eu sou diferente. Então a Juliana, ela me pega mesmo pelo laço, porque eu nunca tinha parado para refletir uma coisa que ela fala dentro do livro dela. O amor de mãe pelo filho. Ou a falta desse amor de mãe pelo filho, da forma que a sociedade cobra, da forma que a sociedade diz que nós devemos sentir. Então ela traz esse questionamento, ela traz ali logo na introdução do livro, ali logo nos primórdios ali do livro, esse questionamento que vai permeando todo o livro dela, e aí a gente vai conhecendo a personagem, a gente vai entendendo. Quando eu li aquela primeira frase, eu fiquei em choque, eu fiquei assim, oxe, como assim? Mas não é normal? Amor de mãe não é assim mesmo? Não é incondicional? Não é uma coisa assim universal, gigantesca? Então, quando eu leio assim, a primeira parte do livro dela, eu fico impactada quando ela expõe o ponto de vista dela, os sentimentos dela. Porque até então, todo mundo vende uma ideia pra gente de que é assim que todas as mulheres se sentem, e não foi assim que aconteceu com ela. E aí, isso me deixou muito impactada no início do livro, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que livro é esse? Como é que eu vou entender isso aqui? Será? Enfim, eu não vou falar muito a fundo, gente, porque vocês precisam prestigiar essas autoras comprando os livros delas para lerem, e eu garanto a vocês que é incrível. Mas olha, a Juliana, ela tem uma história de vida que ela compartilha com a gente, muito interessante, muito diferenciada, porque foge, sim, do que é tradicional, do que nós estamos acostumados. Então, quando ela começa a contar as particularidades dela, os sentimentos dela, nós ficamos meio impactados. Porque é uma coisa que foge um pouco à regra, né? E tudo que não conhecemos, tudo que é estranho, nos provoca essa estranheza, nos causa essa angústia, sabe? Então você fica lendo o livro dela e você vai sentindo essa angústia junto com ela, porque não é algo que ela premeditou, não é porque ela quer. Mente os sentimentos dela, como ela se sente. Então é muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar, Ana, por este lado. Sem contar que ela, particularmente, ela fala de coisas que a gente... são sentimentos que a gente pode ser sentido, nós sentimos em algum momento da vida, mas jamais temos coragem de compartilhar que sentimos, né? Então, ela fala bastante de sentimentos que nós não temos coragem de compartilhar com as pessoas, né? Que nós não temos coragem de falar. Olha, eu senti ciúmes, eu senti desespero, eu senti raiva, né? Achei o poema da Nalva aqui, Deus. Você quer ler? Eu quero sim. Então, vamos ver se eu consigo colocar na tela em grande, para que você possa ler daí. Gente, se eu não conseguir, tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? Eu só peço um pouquinho de paciência. Vamos ver. Se ficou grande para você, dá para ler?
Não, se você conseguir aumentar mais um pouquinho, Ana, fica perfeito. Hum, não, eu não Não consigo. consegue? Eu Deixa eu não ver o que você vai. consigo. Vê o que você consegue fazer daí, Deusa. Pode deixar, já resolvi aqui, Ana. Vai dar certo. Opa, beleza. Gente, isso aqui é incrível, não tem preço, porque a lição de vida que nós podemos tirar só dessa primeira partezinha aqui do livro dela, só esse poema aqui já vale muito a pena. Quando eu comecei a ler esse poema, eu fiquei pensando, sabe, como como é bom mesmo esperar o tempo das coisas, não se precipitar. E ela deixa essa mensagem tão bonita pra gente. E ela começa assim: eu quero esperar mais um pouco. Eu quero viver todas as emoções possíveis junto a você. Mas cada emoção tem seu tempo devido. Eu quero caminhar do seu lado, quero contar meu passado, sofrer e chorar com você. Eu quero conhecer a sua vida, entender as suas atitudes e também fazer com que você entenda as minhas. E quando não restar mais dúvidas de que quero viver a eternidade do seu lado e de que queres também unir-se a mim. Quando não houver mais dúvidas que seremos a esperança um do outro, aí sim, iremos preparar o nosso ninho, voar longe, buscar gravetos, enfrentar a chuva e o sol, sempre cantando como um roxinol. E quando tudo estiver pronto, quero colocar minhas asas sobre ti e te proteger de qualquer tempestade, te aquecer nos dias frios e junto a você contemplar, a lua e as estrelas e ver o raiar do sol pela manhã. Eu quero esperar mais um pouco, porque valerá a pena a minha espera. Isso é de uma profundidade tão Isso é grande. incrível. Isso é Isso incrível. é incrível. Ô, Deus, eu vou aproveitar que você está aqui, vou ali tomar uma água. Recebe para mim, por favor, essa mocinha que a gente conhece tão bem dos nossos bastidores e que provou para a gente que deixou de ser mocinha faz muito tempo, que já é uma moçona, né? Elisandra Souza, recebe ela para gente. Claro que sim. Que bom, né? Quando a gente desafia uma pessoa e ela está à altura desse desafio, né? A Elisandra, ela não nos surpreendeu enquanto autora, porque a gente já conhecia a escrita madura que ela tem. O que nos surpreendeu de verdade aqui é o que nos orgulha muito, é esse poder que ela demonstrou de fazer uma história ficcional, de criar, né, do princípio ao fim, falando de dois valores que a gente respeita muito dentro do grupo História de Sonhos, que é a amizade e a superação que as pessoas podem ter no caminho da sua trajetória quando ela respeita a própria história. Então, o livro da Elisandra, A História que Eu Nunca Contei, mostra isso ao tempo todo. E se você começa a ler, você não quer parar, você quer descobrir o que acontece no final desses personagens, né? Aonde ela vai parar. E a gente está aqui em bastidor, inclusive, tentando descobrir o que vai acontecer no próximo livro dela já, né? Porque para quem leu, e a gente tem esse spoiler no próprio livro, ela está já pensando no segundo volume, porque escrever é fantástico, né? Faz com que a gente viaje por vários lugares. O livro dela tem bastante passagens históricas, a gente acaba conhecendo alguns lugares pela transcrição que ela fez, as referências históricas daquele lugar. A gente visualiza as cenas. Eu acho que ela foi muito feliz, tanto na trajetória do livro, né, na cronologia dos fatos, na forma com que ela conta a história, quanto em escolher fazer de forma ficcional, porque sim, a gente vai se enxergar ali em cada um daqueles personagens. Cada um de nós já viveu um pouco do que o Deco e a Bianca passaram lá nesses
mais de 20 e poucos anos de amizade que eles têm, e que ela criou essa cronologia muito deliciosa da gente descobrir o que as fases da vida nos mostram. Família é Sinônimo de Amor foi um livro surpreendente, né? Quando o texto base chega aqui na editora, a gente já sabia que a Nalva Rodrigues é uma ótima escritora, a gente já reconhecia o talento dela, a capacidade que ela tem de impactar a vida das outras pessoas, mas a gente não esperava que o livro fosse ser essa preciosidade. Ele é um achado, é uma leitura obrigatória, tanto para que a gente entenda a dinâmica atual das famílias, quanto para que a gente desenvolva os nossos próprios sonhos, né? Que a gente tem ali de construir a nossa futura família, né? Então, quando a Nalva fala de pontos que ninguém quer falar, né? O porquê que a família atual está da forma que está, quais são os valores que essa família tem que defender, que tipo de família eu quero conviver, que eu quero que a minha família seja. E ela tem ali essa delicadeza, essa sutileza de falar de assuntos dentro da família que normalmente a gente coloca para baixo do tapete, né? E a gente acaba não falando. E por conta da polêmica? Não é por conta da polêmica, é por covardia mesmo nossa de resolver os problemas da nossa família, que começa por você próprio. Então, esse livro, assim, de verdade, eu enxergo ele como um guia prático, um manual de como você poder estar em família, mantendo o princípio básico da família, que é o que nos reúne, né? O que nos religa, o que faz com que eu esteja seguro nesse seio familiar, que é a fé. Então, de verdade, eu me surpreendi muito, eu adorei as ilustrações, eu acho que eles foram felizes do princípio ao fim na concepção desse livro. Família, sinônimo de amor. O autoconhecimento é a maior de todas as ferramentas, né? E dentro do autoconhecimento, praticar a escrita curativa é realmente libertador. Eu penso que a Juliana foi extremamente corajosa em tornar pública a sua história, que quando ela contar essa história, ela acaba produzindo cura para ela e para outros, e isso encheu a gente de orgulho, porque ela falou de coisas que são triviais, sim, acontece nas melhores famílias, com as melhores pessoas, o tempo todo, à nossa volta, e esse relacionamento mãe e filho é uma construção eterna, né? E que perpetua depois da morte, porque mesmo quando a gente perde a mãe, o filho ainda tem ali vivo aquilo tudo que foi ensinado. Descobrir que você é uma pessoa de raízes fortes, descobrir que a sua família é extremamente importante naquilo que você é, naquilo que você constrói todos os dias. Descobrir que você pode ser espelho de alguém é assustador, mas também pode ser libertador. A Juliana fez um mar de descobertas nesses 6, 7 meses que ela passou na construção do livro dela. E eu tô cheia de orgulho com essas coisas que ela descobriu sobre ela mesma e do que ela quis partilhar com os leitores, por ela agora ser uma escritora, inclusive de trilogia, são 3 livros. Esse é só o primeiro, tira gosto. Juliana tá dando pra gente uma amostra do que pode ser e do que é de verdade buscar o autoconhecimento para melhorar o seu relacionamento, primeiro com você e depois com quem está à sua volta. E acredito, inclusive, que todos ganharam, né? Nós, leitores, ganhamos, ela, a pessoa, ganhou, a família, o filho. E, puxa vida, é uma contribuição ímpar que ela está deixando para o mundo. Obrigado.